Meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa leitura voltada para o mês de maio, para os signos de Aquário. Aqui eu estou fazendo essa sequência de vídeos voltado para os signos, para você receber uma mensagem de orientação aí para o teu mês de maio. Nós já estamos entrando no mês 5, né? E com isso pode vir alguns questionamentos da nossa própria vida. Então vamos ver aqui o que que a espiritualidade tem para vocês do signo de Aquário, tá? Vamos já espero que não trave. Vamos aqui enxergar qual é o arcano que vai reger a energia do teu mês. A lua, tá? Deixa eu botar aqui perto, ver se centraliza. A carta da lua, ela vem trazendo uma energia. Ó, o que vem para mim aqui é muito uma finalização de karmas, de medos, de inseguranças. Ó, aqui é até um pouco um panorama geral, sabe? As pessoas, elas estão, a maioria, elas estão vivendo transições, né? Esse ano está sendo um ano muito de transição, de movimento. E em algum momento é como se vocês sentissem que os medos de vocês foram mais fortes nesse primeiro quase semestre, sabe? Não é uma leitura que vai fazer sentido com todo mundo, mas alguns aquarianos vêm tentando mudar alguns hábitos, mudar alguns comportamentos e e parece, sabe quando você está se esforçando muito, mas parece que aquilo não está indo na proporção do seu movimento? Essa é a sensação que eu tenho. Só que é engraçado que o exemplo que vem assim na minha cabeça. Eu tenho muita dificuldade de foco. Vamos dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de focar. Eu estou aqui, vou trabalhar, mas fica, fica chegando ligação, fica chegando mensagem dos clientes. Se eu não coloco no modo, acho que é foco, é estudo, uma coisa assim, isso vai interromper minhas gravações e o meu trabalho. Então, o que eu demoraria 1 hora e meia para fazer, eu acabo demorando o dia todo por causa dessas interrupções. Então, às vezes a gente só vê o defeito como defeito. Quando, na verdade, se você consegue enxergar o problema, você também já tem a solução para esse problema. Porque senão você fica só achando que você é incapaz ou que você não consegue ajustar. Quando, na verdade, o teu desafio do momento será um ajuste para você depois ter outros desafios, sabe? Porque a vida é assim, se antes eu demorava semanas para gravar esses vídeos, agora eu gravo no menor tempo, porque eu aprendi a otimizar. Então, hoje o teu desafio, o teu desconforto, ele pode ser um momento de ajuste. Então eu vejo muito com a lua, ela tá trazendo para mim essa clarear essas sombras, clarear esses defeitos, clarear esses desafios. Porque a partir do momento que eu olho para aquele desafio, eu tenho como calcular a rota olhando para ali. Eu lembro que eu estava até conversando com uma colega falando sobre padrões de relacionamento. E eu estava tentando explicar para ela que não é sobre a pessoa é uma marionete do universo para você transmutar algo dentro de você. Por exemplo, pessoas que repetem muitos ciclos aí com narcisistas, com essas pessoas, elas estão aprendendo coisas específicas, sabe? Então, muitas vezes não é sobre o outro é só um reflexo do que você entende sobre aquilo. Então, o dinheiro não está chegando na minha vida. O que é que tem dentro de mim que faz acreditar que esse dinheiro não deve chegar, sabe? Então, eu vejo esse mês de maio essa conscientização de vocês, sabe? Eita, que tá coçando aqui, gente. Ai, os ouvidos, a boca. Não sei se alguém tá com algum tipo de, sabe aquelas pinicadazinha que você sente? E pode ser até por causa de ansiedade, tá? É o que tá vindo aqui na minha cabeça. Então, se atentem a esses sinais de cobrança, de limitação, sabe? Eu sei que isso aqui poderia ser uma leitura positiva e tal, mas depende do contexto, é o que você precisa escutar, sabe? Então, assim, não deixe esses pensamentos serem limitadores. E sim, você observa e consegue trazer à luz, trazer solução para esses limites, tá?
Então, assim, Aquário, a energia que vai reger maio vai ser essa da Lua. E vamos entender mais quais pontos importantes aqui que a gente tem que trazer para vocês. Com o baralho cigano. Ai, meu Deus. Peraí. Caiu aqui uma carta. Casa. Olha, para vocês verem, a carta da casa. A casa ela fala muito sobre a casa, sobre estrutura, sobre até o ambiente que você está inserido, sabe? Eu vejo vocês com mais desafios, sabe? No sentido de algumas pessoas vão falar assim: ai, Tina, mas eu já venho com muitos desafios. Tá caindo tudo aqui, peraí. Deve ser porque vocês já estão nessa energia do que está muito dificultoso. Vocês não estão conseguindo olhar para o outro lado da coisa, sabe? Então, a carta da casa, o que que eu digo aqui para vocês? Façam limpeza energética, façam uma defumação, tentem olhar as coisas de um ângulo diferente. Eu acho que o ponto-chave dessa leitura é olhar de uma forma diferente, olhar por um ângulo diferente, porque se você continuar alimentando mais do mesmo, você vai ter mais demanda, mais desafio, mais tudo isso, sabe? E isso é para tudo. É como se, quando eu tô falando aqui, eu sinto muito uma energia de insatisfação. Se cair algum aquariano aqui que tá na energia, uau, maravilha, então talvez essa leitura não seja para você, tá? Mas eu sinto muito uma sensação de insatisfação. Mas essa insatisfação vem dessa falta de percepção sobre a possível solução para as suas demandas. Aí você encaixa relacionamento, trabalho, convívio familiar, algo nesse ponto tá mexendo com vocês, tá? Então, assim, limpeza energética para começar, porque é como se eu visse assim uma nuvem na casa, sabe? E quando a gente faz uma limpeza com anil, alfazema, todos esses atributos aí, é como se trouxesse uma leveza para o ambiente. Então, vale a pena investir, tá? Numa limpeza dessa. Você pode deixar nos comentários se tá fazendo sentido ou não. Ó, a carta da nuvem, gente. Nuvem fala muito dessa confusão mental, dessa perspectiva, dessa forma de ver as coisas. Isso aqui é uma energia que quer ficar no passado. Essa aqui é uma energia que quer ficar no passado. É como se alguns aquarianos aqui estivessem precisando de alinhamento, tá? Alinhamento energético, se reconectar não só com a visão problema, mas a visão solução. Bem forte, né? O que tá vindo aqui para vocês. Mas é interessante. Eu, por muito tempo, fui essa pessoa que sempre reclamava de tudo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês enxergarem, ver se vocês se enxergam. Que eu trabalho bem com exemplos, com metáforas e exemplos. Eu coloquei ali na minha mesa acturiana que eu queria manifestar um novo celular. Manifestar é fazer o dinheiro, né, para poder comprar um outro celular. E porque esse aqui, ele mal aguenta fazer as gravações e ele não aguenta para as outras demandas, né? E tem Instagram, entre outras coisas. Na minha cartinha ali, para minha mesa, eu coloquei para manifestar isso. O que que aconteceu? Aqui tinha dois celulares que estavam quebrados. Meu pai foi e consertou um. E esse tá dando para eu fazer as outras coisas enquanto esse consegue me gravar. Então eu consegui otimizar. Se fosse a versão que só vê o problema, ia chegar, ah, mas não é um celular tão bom. Ah, mas ainda não é o que eu queria. Ah, mas eu queria um iPhone Pro Max, não sei o quê. Mas é um que vai dar para resolver, que vai dar para filmar, que vai dar para fazer e tá ok. Então, se você não consegue ter essa percepção que, mesmo não sendo do jeito que você queria, as coisas foram resolvidas ou melhoradas, você sempre tá achando que você tá vem a palavra aqui, pé na cova, tá? Mas não sei nem se eu posso falar isso. Então, vem muito essa sensação. Vai vendo o que faz sentido aí, tá? Ô, aquarianos, a vida tá querendo fluir para você. Ó, é como se que eu enxergasse assim. É porque eu não gosto de romantizar sacrifício. Eu acho que a gente pode aprender pelo amor, nem sempre precisa ser pela dor. Quando a gente está desperto e quando a gente consegue olhar para as coisas, né? Então, é como se você. Eles falam assim para mim.
Se você tem a capacidade de ter desafios, é porque você tem a capacidade de resolvê-los. E você não precisa consumir toda a sua energia, todos os seus pensamentos, toda a tua criatividade focando no problema. Você pode focar na solução. Entende? Então, eu vejo um fluxo de prosperidade, eu vejo as coisas fluindo, eu vejo as coisas entrando num ritmo muito diferente nesse mês 5. Mas a partir do momento que você muda essa chave, chega, eu tô me arrepiando toda. E isso aqui vem falando assim, e fala do relacionamento também. Então, isso aqui também serve para relacionamento, tá? Teu relacionamento não tá fluindo, tá esse caos. O que que você pode ver de positivo nessa relação? Como você pode aprender a comunicar suas necessidades para a pessoa, sabe? Então, assim, até quem terminou recentemente, estão querendo que eu fale isso também, até quem terminou recentemente, que você pode olhar o outro lado da coisa que talvez você não esteja enxergando. Então, eu vejo uma energia muito de mudei a forma que penso e a vida está mudando, me respondendo da forma que eu realmente quero, sabe? É muito, 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 muito essa energia. É, E ó, essa mensagem não chegou por acaso. Essa mensagem não chegou por acaso. Aquarianos. Eu acredito muito nesse fluxo da vida, sabe? E eu também acredito muito que o problema não é o problema. Ele tá querendo mascarar outra coisa para te proteger. Eu lembro que esses dias o meu gato teve doente e eu tive como levar ele no veterinário, porque eu tive ajuda para isso. E eu tava chorando porque, poxa vida, eu já gastei quase R$ 400 e entrou nessa outra semana e eu tô gastando mais dinheiro e não resolve o problema. E eu falei assim, cara, o problema não é o dinheiro. Porque assim, eu não tinha o dinheiro, mas o problema, a minha cabeça estava vendo a ideia que o problema era o dinheiro. Assim, não, o problema não é o dinheiro. O problema é como eu estou me sentindo diante dessa situação que eu não me sinto capaz de resolver. Primeiro, porque arrumei o dinheiro mas não resolveu o problema. E de repente eu não tenho dinheiro e estou me sentindo incapaz porque eu não tenho dinheiro. Então vira um looping que é o que eu falei no começo do vídeo. Às vezes você tem uma ideia sobre o problema, mas não é para você focar. Então, quando eu me vi ali chorando, cansada, voltando para aquela frustração que já foi uma coisa na minha vida, que é sobre essa questão do dinheiro, eu falei, não, a minha mente está querendo me vender uma ideia errada. Então, em vez de eu focar no problema que eu não posso resolver e no dinheiro que eu não tenho agora, o que que eu preciso focar para ter esse dinheiro? Quais produtos eu vou ter que vender? Quais estratégias eu vou ter que fazer? Onde é que eu tenho que focar? No criar, no fazer. Então, esse exemplo é para você adaptar para sua vida. Tá, esse aqui tá, minha mente está dizendo que esse aqui é o problema. Como eu posso fazer ou o que eu devo focar para poder focar no criar, né? No criativo, no movimento, em vez do problema. E as coisas ficam mais leves. Então, naquela semana que eu consegui focar, o universo também corresponde a esses pensamentos e as coisas fluíram de uma forma que o que eu estava chorando eu fiz 3 vezes mais. Por quê? Porque eu foquei no que eu podia fazer. E o que era que eu podia fazer? Oferecer os meus serviços, estar mais presente na internet, conversar com ex-clientes, ex-clientes assim, pessoas que já passaram. Era isso que eu tinha para fazer naquele momento. Então veja, aquariano, o que você tem para fazer por esse momento, porque tem fluxo, tem prosperidade, tem isso para sua vida. Agora nós vamos tirar aqui uma mensagem do oráculo da Lua, tá? Para complementar. Vamos lá, oráculo. O que a gente tem aqui para o signo de Aquário? Olha, se a gente aprendesse a ter esse diálogo interno, as coisas elas seriam bem menos pesadas. Mas as pessoas elas não ensinam a gente a ter esses diálogos. Elas ensinam o quê? A comparar, 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 comparar. E é sempre, você nunca se compara com a versão sua que já evoluiu. Você se compara com a versão que você quer, que você está muito longe. E muitas vezes ainda pega outras pessoas para servir de comparação. Por quê? Porque tua mente quer que tu se limite e não saia do lugar. Então precisa trabalhar essa energia, sabe? Precisa trabalhar esse encorajamento, precisa trabalhar essa força de ir para a vida. Porque em todo lugar você não tem certezas. Se você fica no seu aconchego sabendo que a sua vida é daquele jeito, de repente você é demitido. Parecia tudo seguro, mas não deixa de ser seguro, entende? Então, que tipo de segurança você está procurando? No mundo ou em você?
É isso aí. Estratégia intuitiva. Olha esse lobo aqui, que coisa linda. Deixa eu ler aqui a mensagem para vocês. Estratégia intuitiva. Estratégia intuitiva. Que mensagem forte, né? Aqui para vocês. Espero que chegue no máximo de pessoas possíveis, porque é bem forte. Vamos lá. A estratégia é uma aliada valiosa que nos guia através dos caminhos da vida. É a capacidade de buscar soluções para os desafios que encontramos. Meu Deus, eu fico chocada com a sincronicidade. Porque parece que eu tô falando coisa da minha cabeça, sabe? Até eu ver várias pessoas, não é isso mesmo que eu tô sentindo. Para os desafios que encontramos, de aprender com os erros e de adaptar-se às mudanças com agilidade e inteligência. Esta carta nos lembra da importância de agir com astúcia e prudência em todas as situações. É o convite para cultivar a sabedoria e de esperar a hora certa para tomar uma atitude, de pensar antes de falar e de avaliar as consequências. Permita que a clareza mental guie suas ações e que a lógica seja sua companheira. Ao fazer isso, você se posiciona para enfrentar qualquer desafio com confiança, determinação, sabendo que cada passo dado é parte de um plano maior. Conselho: embora seja importante ouvir o coração, também é essencial considerar a lógica e a análise racional ao tomar uma decisão. Busque equilíbrio saudável entre seus desejos e suas obrigações. Afirmação: confio na minha intuição, mas também uso a lógica e a razão. Tá vendo? Que interessante. Mas assim, essa razão ela tem que ser usada sem essa cabeça bagunçada, né, aquarianos? Então, assim, usem essa leitura como reflexão nesse ponto de maio, como ajuste aí para o que você já vem vivendo nos últimos meses, nos últimos anos, sabendo que o problema é uma forma de adaptação, de desenvolvimento para algo maior que vocês estejam querendo criar na própria vida de vocês. Porque é aquele ponto, se eu estou aqui me congelando em fazer um vídeo curto, como é que eu vou fazer uma sequência de vídeos, né, para deixar o canal rodando e ainda assim atender 10 pessoas por dia? Entende? Se não tem estrutura e organização, não tem como ter os próximos passos. Então a gente vai um passo por vez. Tá bom, aquarianos? Espero que essa leitura tenha feito sentido, que você se inscreva, que você acompanhe o canal e um beijo e um ótimo mês para vocês.